Como que é que funciona? Abre aonde? Aí. Amém, irmãos. É isso que o pastor Wilton falou. Assim, a gente não pode ter mérito nenhum, porque a Bíblia fala que o reino dos céus é como um homem que numa terra encontrou uma mina, né? E deixando todos os seus bens, né? Vendeu tudo que tinha e foi lá comprar aquela terra, porque ele descobriu algo muito valioso. E eu quero dizer que hoje eu sou investidor de pessoas, irmãos. Eu não sou mais investidor apenas de ativos financeiros, porque o Senhor Jesus, o maior investidor de todos, né? Ele investiu a própria vida. A Bíblia fala que o grão de trigo, né, caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas Jesus, ele é o grão de trigo que caiu na terra e morreu para que todos nós pudéssemos ter vida. Ele é o maior investidor de todos. Eu sou apenas um discípulo, amém? Glória a Deus. Eu também costumo falar que eu tinha a mesma profissão de Jesus. Não é carpinteiro não. A Bíblia fala que Jesus é advogado na Nova Aliança. Eu só mudei de escritório. Eu fui para o maior escritório do universo, o escritório do Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se coloca de pé. Vamos orar. Não sei qual é a expectativa do seu coração, se você veio aqui para ouvir uma palavra, mas eu queria mudar um pouquinho o paradigma da maneira de você cultuar o Senhor. Às vezes a gente tem uma terminologia, a gente fala assim, eu vou assistir a um culto. Mas nós, na Nova Aliança, não somos mais espectadores. A Bíblia fala que Deus nos constituiu uma nação de reis e sacerdotes. E eu estou falando a sacerdotes nessa manhã. Vocês não vieram aqui para ver um sacerdote, mas vocês vieram para exercer o sacerdote de vocês, prestando um culto ao Senhor. Então há uma diferença, porque no primeiro formato, no formato da antiga aliança, no formato ainda onde muita na religião as pessoas vão assistir a um sacerdote. Mas eu quero dizer que você hoje, pelo sangue de Cristo, foi constituído um sacerdote. Você precisa exercer o sacerdócio. E a Bíblia fala que quando nós nos reunimos, nós nos tornamos uma casa espiritual para o Senhor. E hoje nós estamos aqui nessa manhã para todos nós prestarmos um culto ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Comece a ministrar ao Senhor. Fale a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós te entregamos nessa manhã esse culto. Pai, o nosso coração, ó Pai, nós nos derramamos diante de Ti, ó Pai, porque Tu és o nosso amado Senhor. Oh, presença gloriosa, Senhor. No momento que eu entrei por aquela porta ali, Senhor, e pude perceber a presença, Pai. Oh Espírito, dá que todos os nossos irmãos sejam cheios dessa presença. Pai, dá que nós venhamos a perceber a voz do Teu Espírito, que a voz do nosso amado seja percebida por nós nessa manhã, Senhor. Pai, nós não queremos viver apenas no raso, queremos ter uma experiência profunda, Pai. Tira-nos daquilo que é natural, daquilo que é visível, leva-nos, ó Pai, para esse ambiente de glória, onde os anjos cantam e adoram a Ti, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós somos os Teus filhos, ó Pai. Leva-nos para perto de Ti nessa manhã. Dá-nos da experimentação, Senhor, que grandes homens da Bíblia, que pessoas que foram íntimas de Ti, ó Pai, puderam experimentar. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ministra ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória. Oh, xalalabaralala, serererebaras. A Ele a... Sim, Senhor. Sempre amém. A Ele a glória. Oh!
Sim, Senhor. Sempre, Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Se você quiser abrir 1 Coríntios 15, 45, não espera o telão não, abre você na sua Bíblia, você pode grifar, você pode marcar isso, você vai meditar durante a semana, amém? Você é uma ovelha, você é um animal que rumina a palavra. A Bíblia fala que meditei na tua palavra dia e noite. Deus vai falar contigo algo aqui, mas que vai ecoar a semana inteira. Você vai lá na célula edificar, lá no seu trabalho, você vai abrir a tua boca e você vai edificar as pessoas que estão à sua volta. Por isso não espere que alguém faça algo por você. Tenha a palavra junto contigo, não aparte a palavra da sua boca, amém, irmãos? 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Diga assim: alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Diga assim: espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Pode se assentar. Aleluia. Aleluia, irmãos. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está fazendo um comparativo. E ele faz um comparativo entre o primeiro Adão, referindo-se ao homem lá no Éden, onde toda a humanidade estava em Adão quando ele peca. E ele fala que o primeiro homem, ele é terreno, ele é feito de carne e sangue, ele é alguém natural. Todos que estamos aqui, nós nascemos de pai e mãe, temos uma natureza que é da carne. Amém, irmãos? Mas ele fala que depois de Adão vem o segundo Adão, ou seja, Jesus Cristo. Esse não é mais da terra, irmãos. Esse é celestial. Amém? Cristo é celestial. Agora, no verso 49 diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Sabe, todos compreendem o novo nascimento aqui? Certa vez um homem chegou a Jesus, Nicodemos o seu nome. E é interessante porque a Bíblia não registra a pergunta de Nicodemos para Jesus. A Bíblia já começa registrando a resposta de Jesus para Nicodemos. E Jesus fala: importa-vos nascer de novo, né? A gente tenta imaginar qual foi a pergunta de Nicodemos. Você sabe, no dia, alguns capítulos antes, a Bíblia fala que Jesus estava no templo e ele começa a chutar as bancas daqueles vendedores no templo, e provavelmente, né, o Nicodemos, como um mestre da lei, como um dos sábios daquele tempo, ele estava lá no templo e ele estava vendo tudo que Jesus estava fazendo ali na sinagoga, tudo aquilo que Jesus estava ensinando, e assim como aqueles fariseus, ele deve ter se maravilhado com aquilo que Jesus fazia. E provavelmente a pergunta que Nicodemos fez para Jesus, e é estranho, porque Nicodemos vai encontrar com Jesus na madrugada. Ele era alguém que admirava Jesus, mas ele não tinha coragem de admitir isso publicamente. Mas ele queria ser igual a Jesus. Ele fala: Jesus, como que você faz essas coisas? Quanta graça, quando você fala, parece que há autoridade nas tuas palavras, e há algo diferente em você. E Jesus responde o quê? Importa-vos nascer de novo. Mas Nicodemos tem um problema, ele tem uma mente natural, e esse é o problema. Muitas vezes nós escutamos o Evangelho, nós queremos fazer como Jesus, nós queremos palavras de autoridade, mas a nossa mente ainda ela é presa na mente do primeiro Adão.
Porque a Bíblia fala que nós trazemos marcas da antiga criação. A Bíblia fala que assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós ainda temos imagem que é do primeiro Adão. E na mente natural de Nicodemos, o que ele pensa? Mas Senhor, como é que eu, homem formado, eu posso agora voltar a ser um bebê e voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou, aquele que é nascido do Espírito, né? Ninguém é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, você não consegue enxergar o Espírito, assim como o vento você não enxerga, mas você vê as marcas dele. Você não enxerga o vento, mas você sente o vento. Você vê a árvore balançando e você fala, está ventando. Você não enxerga o Espírito Santo, mas você percebe o Espírito Santo se movendo nas pessoas. Nós somos como árvores. As pessoas vêm balançando. Jesus era essa árvore, as pessoas olhavam, mas como é possível tamanha graça, tamanho poder? E Jesus responde para Nicodemos, é o Espírito Santo. Há um poder invisível. E agora, depois que Jesus foi glorificado, lá em Atos, houve a festa dos Pentecostes, os discípulos receberam esse batismo de poder. A Bíblia fala, da mesma forma que você traz imagens do homem terreno, devemos trazer agora a imagem do celestial. Devemos trazer as marcas do Espírito, devemos viver de uma forma diferente. Por quê? Porque você recebeu uma nova natureza. Não faz sentido para nós continuarmos vivendo da mesma forma como as pessoas naturais, irmãos. Sabe, esses dias eu estava em crise porque eu comecei a analisar algumas atitudes. Você sabe, para a gente aqui é muito perceptível, né? E quem teve esse insight, na verdade, foi um conhecido meu. Ele falou, olha, nos Estados Unidos, se você não aprender inglês nos primeiros 3 anos, você não aprende mais. Eu falei, como assim? Porque você aprende a se comunicar. E depois que você aprende a se comunicar, você acha que sabe inglês. Já parou para perceber isso? Eu também me incluo nisso. Você aprende a falar, pedir um McDonald's, excuse me, sorry, please. Como que é que pede água, Andrés? Water. Não é meia have, é water. E sabe, aí você não aprende mais, porque você acha que já aprendeu. E a vida cristã é da mesma forma. A gente começa, vem numa igreja bacana, faz amizade com as pessoas, e você começa a aprender um jargão crentez. E você aprende a levantar as mãos na hora da adoração, a fechar o olho e fazer às vezes umas caras e tal. E você acha que você já é o crente, sem entender o fundamento, sem entender as bases das coisas. Me lembro que uma vez, né, conversando com um irmão a respeito de ia ter um encontro, né, e ele evangelizando. Mas por que você faz isso? Não, porque o líder mandou. Não, porque tem que chamar muita gente, porque o pastor mandou. Eu falei, não é por causa disso, irmão, está tudo errado. Você não entendeu a essência das coisas que nós estamos fazendo. Você está apenas repetindo um padrão. Sabe, há uma essência naquilo que nós fazemos. Você corre o risco de estar simplesmente repetindo padrões se você não entender a essência daquilo que nós fazemos. Sabe, às vezes a imitação daquilo que é real é muito parecido, mas é uma questão de essência, é uma questão de uma nova natureza que hoje está dentro de nós. E a Bíblia fala que nós devemos trazer essas marcas. E no final ela faz uma advertência muito séria. Porque carne e sangue, ou seja, aqueles que são naturais, não podem herdar o reino de Deus. Naquele dia só vai herdar aquele que tem a essência. Se você não está vivendo o reino, se você não está manifestando o reino, não estou dizendo que você não tem a natureza. Porque aqui o problema não é não ter a natureza, é não manifestar a natureza. Sabe, nós recebemos a natureza de Deus, mas ainda vivemos com a expressão da nossa forma natural. Ainda temos a semelhança do primeiro Adão e não do segundo Adão, mas a Bíblia nos chama para viver a expressão do segundo Adão.
E eu queria ler um outro texto, lá em João 7, se você puder me acompanhar. No verso 37, Jesus fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, muitas vezes eu li esse texto aqui. Eu pensava assim: quem crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas aqui no verso seguinte diz assim: isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ou seja, aqueles que creem em Jesus irão receber o Espírito. Isso aqui foi escrito antes do Pentecostes. Então Jesus estava dizendo o seguinte, que se vocês crerem em mim, vocês vão receber o Espírito. E quando vocês receberem o Espírito, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o fluir, o manifestar da vida cristã, ele está relacionado diretamente ao Espírito Santo. Agora, todo aquele que é nascido de novo, ele recebeu da natureza de Deus. Mas há ainda um desafio para nós, que é poder fluir no Espírito. Há uma promessa bíblica. Mais do que isso, eu entendo que é um mandamento. Do nosso interior, nós precisamos fluir rios de águas vivas. Você foi chamado para fluir. Você foi chamado para irrigar os lugares secos. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos chamados para fazer diferença aonde nós estamos. Mas como que isso acontece na nossa vida? Eu quero, baseado nesse texto aqui mesmo, de João 7, 37, em 3 coisas que Jesus Cristo falou. Amém, irmãos? Quantas coisas? Então o primeiro requisito que Jesus fala é o seguinte: aquele que tem sede. Sede é o primeiro requisito para você fluir no Espírito Santo de Deus, para você ser alguém cheio do Espírito, irmãos. Sabe, nós precisamos entender o que é sede, irmãos. Você sabe, eu vivo num país onde, olha, irmãos, depois que eu mudei para cá há 10 anos, eu acho que eu nunca mais senti fome na minha vida. Sem brincadeira, irmãos. É um país onde a gente não conhece o que é fome. Talvez também a gente não conheça o que é sede, porque nós somos tão supridos. Agora, eu estou falando de algo que é natural, mas eu quero dizer que muitas vezes aquilo que o mundo nos dá, e um aparente conforto que nós vivemos, nos cria uma falsa expectativa, um falso condicionamento, achando que a gente não tem necessidade das coisas, irmãos. Você vai ministrar num ambiente, eu me lembro que eu li há muito tempo um livro de um evangelista, T.L. Osborne, né? E ele fazia cruzadas na África, e milhares de pessoas eram curadas. E ele falava assim, para aquelas pessoas, eles não tinham acesso ao hospital, eles não tinham acesso a nada. Ou eles eram curados ali naquele culto, ou não tinha mais saída para elas. Deus era a única saída para elas. E por isso os milagres aconteciam, porque elas dependiam totalmente de Deus. Sabe, mas muito triste quando nós colocamos outras seguranças, outras coisas nas nossas vidas que nos tornam independentes de Deus. Eu não sei o que te torna independente de Deus, se é ter uma conta bancária cheia de dinheiro, ou se é você ter títulos ou uma posição.
Sabe, e essas coisas vão nos dando uma falsa segurança, e nós começamos a achar que não dependemos de Deus. Eu estava meditando nisso aqui, lembrei daquela igreja lá em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, que fala assim: pois dizes, sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a condição daquela igreja. Ela achava que tinha todas as coisas. Não, eu sou rico e abastado, nós não precisamos de nada, nós vivemos bem, aqui está tudo tranquilo. Mas deixa eu dizer, você é pobre, você é nu, você é cego. Olha o que a Bíblia fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Interessante, porque aquela igreja ela tinha uma ideia muito boa de si mesma, mas Deus tinha uma outra ideia a respeito dela. Porque ela olhava para aquilo que era natural, para ela as riquezas, né, as coisas dando certo, a vida na América, o conforto, a empresa prosperando, era selo de Deus, mas para Deus isso aí não era um indicador. Aquela igreja precisava era de sede, era reconhecer. Você sabe, há um princípio, eu chamo de princípio do vazio. Você só consegue encher um copo que está vazio. Pessoas que têm uma abordagem: eu já sei tudo, essa passagem aí eu já fui, essa mensagem eu já ouvi, isso aí eu já sei. Elas nunca vão receber nada, irmãos. Você só recebe se você estiver vazio. Um odre só pode ser enchido de azeite, só pode ser enchido de vinho se ele estiver vazio, irmãos. Isso aqui fala de sede. Nós temos necessidade da palavra de Deus, irmãos. O salmista fala: assim como a corça anseia por águas. Sabe, mas quantas vezes nós estamos já saturados das coisas? Sabe, há um problema no conforto que nós criamos à volta de nós. Porque um conforto é inimigo da sede, dessa incomodação, essa coisa assim, tipo, tá bom, mas eu quero mais. Sabe, nunca fique confortável, irmãos, com Deus. Porque sempre você pode ir para o mais profundo. Há sempre um nível mais alto, irmãos. Não importa o quão você já experimentou. Eu quero dizer que não existe fim nisso. É uma experimentação constante. Então o primeiro requisito que Jesus fala é que é preciso ter sede. Nós somos uma geração saturada pelas coisas. Temos todas as coisas e por isso pensamos que já temos tudo. Não. Precisamos reconhecer a nossa nudez. Precisamos reconhecer a nossa carência. Precisamos reconhecer a nossa necessidade. Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus, irmãos. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não somos nada, irmãos. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, é porque Deus nos deu. A Bíblia fala que ninguém tem nada se do céu não lhes for dado. Sabe, essa sede é essa necessidade, essa dependência. Dependência de Deus. Sabe, se você consegue viver uma semana sem escutar a palavra, sem buscar a Deus, você precisa ver o que você anda se alimentando. Porque assim como nós temos necessidade da água, nós precisamos ter necessidade. Sabe, esse é o primeiro requisito. Esse é o primeiro requisito para você ser cheio. Mas Jesus fala também que a segunda coisa: aquele que tem sede, venha a mim. Venha a mim. Vir até Jesus, nesse contexto aqui, fala de uma atitude. Fala de você se dar ao trabalho de buscar, de prescrutir, de você ir atrás de coisas mais profundas, irmãos. Há um nível de luz, há um nível de revelação, que é quando nós nos convertemos e temos a revelação de Cristo. Mas eu quero dizer que a partir daí você decide até onde você pode ir.
E da mesma forma como a Bíblia fala lá para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro, compre vestes brancas. Isso fala de uma atitude de buscar, uma atitude de você ir atrás, de você desejar aquilo. Você sabe, se apenas desejar, mas se você não se mover, é apenas um pensamento. Mas Jesus fala daqueles que vêm até Ele, daqueles que o buscam, daqueles que batem a porta, daqueles que persistem em oração, daqueles que realmente desejam a experiência. Você sabe, a intimidade é para poucos, irmãos. A intimidade é para aqueles que fazem questão. Às vezes eu fico tão triste, irmãos, porque tem pessoas que ficam tão... A questão da satisfação, nós tivemos uma palavra com o pastor Mauro Estivão na nossa conferência, que ele foi muito gracioso, muito usado por Deus. Ele estava falando da diferença entre ser satisfeito e ser conformado, né? Alguma coisa assim. Mas ele está dizendo o seguinte: você pode ser agradecido e feliz com o que você tem, mas você pode almejar por mais. E muitas vezes nós temos uma satisfação, mas não é uma acomodação com aquilo que nós temos. E você está vivendo bem, mas você não está preocupado com o que está acontecendo à sua volta. Você estagnou num ambiente onde está tudo bem, e não tem mais interesse por viver coisas maiores, porque coisas maiores exigem atitudes maiores também, exige busca, exige uma disposição de nós nos movermos, de nós irmos em direção e buscar uma busca ao Senhor. E às vezes me frustram porque, como eu falei, nós estamos tão ambientados, né, tão felizes, vivendo com as nossas famílias e nossa igreja, mas tem uma geração perdida lá fora. Tem pessoas que estão vivendo coisas terríveis e nós não estamos preocupados com isso. Nós não podemos descansar enquanto ainda é o momento de buscar. E Jesus, ele fala: se alguém tem sede, sede é o primeiro, venha a mim é o segundo. E por último, beber. Beber fala da experimentação. Você sabe, você pode estar no meio dos crentes, você pode estar num culto como esse, você pode estar ouvindo a mesma música, você pode estar ouvindo a mesma palavra, mas quem vai decidir se isso vai entrar em você é você mesmo. Você pode ouvir palavras a vida inteira, se você não permitir que elas entrem no seu coração, não vão fazer a diferença. Isso fala de beber, de você introjetar, porque a Bíblia fala que Jesus, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele falou: aquele que não come, não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem parte comigo. Isso precisa entrar em nós, precisa ser parte de nós, irmãos. Fala de você ter a experiência de entrega. E muitas vezes nós queremos os resultados, assim como Nicodemos, mas não queremos a entrega. Nicodemos, ele queria os resultados que Jesus tinha, mas ele não queria a entrega, ele não queria fazer o papelão lá no templo, ele não queria reconhecer que não sabia para os seus pares, para não perder a sua posição, mas ele queria os resultados. Mas beber fala de você se tornar um só com o Senhor. Você, quando introjeta um líquido, um alimento, aquilo passa a ser parte de você. Fala de entrega, fala de você ter a experimentação, irmãos. Sabe, quantos de nós ainda temos dificuldade de nos entregar? Ainda achamos que o louvor é só um tempo de cantar corinho, né, para os irmãos que estão atrasados chegar no culto. Não, é um momento de entrega, é um momento de interação, é um momento de percepção, de ativação do seu espírito. E o chamado nosso, irmãos, é para viver uma vida cheia do Espírito.
Quando Jesus ele fala para os discípulos, olha, estejai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então serei minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você sabe, eu ficava lendo essa passagem e pensava assim, eu preciso do Espírito Santo para testemunhar, né, para ser um evangelista. Mas depois eu fui entendendo que, na verdade, quando Jesus fala que eles iam receber o Espírito Santo e seriam testemunhas, era que o Espírito Santo ia proporcionar a eles uma vida tão extraordinária, um estilo de vida de fluir de Deus, que aonde eles fossem seria inegável esse testemunho do Evangelho. Você vai testemunhar não através de um esquema de evangelismo, não, você vai testemunhar com a sua vida. E por outro lado, se você não for cheio do Espírito Santo, é impossível você viver o padrão de vida cristã que Deus tem para você. Lá em João 14, Jesus ele começa a falar para os seus discípulos a respeito da necessidade dele ir para a cruz e ser crucificado, mas ele fala assim, olha, mas da parte do Pai, eu vos enviarei outro Consolador. Porque se é outro Consolador, qual que era o papel de Jesus? Jesus era o Consolador. Jesus estava o tempo inteiro ali com os seus discípulos, né? Eu fico imaginando Pedro, né? Aquele cara impulsivo, e aí fazia as coisas, Jesus, não, cara, segura aí. Foi mal, mano, não é assim não, faz de outro jeito. O tempo inteiro ensinando ele. O tempo inteiro cuidando dos discípulos e orientando o que eles deviam fazer. E aí Jesus agora fala que ele vai se ausentar. Você imagina, durante 3 anos você viveu com o próprio Deus, junto com ele. E aí ele fala, agora eu preciso ir. Falo, mas e agora? Quem que vai multiplicar os peixes? Quem que vai fazer os milagres? Deus fala, eu vou mandar outro no meu lugar. Por que outro no meu lugar? Porque ele vai fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. E ele estará convosco até a consumação dos séculos. Sabe, eu conheci no Brasil um irmão muito poético, e ele falava assim, para mim o homem mais sábio da terra não foi Salomão, foi João, porque João debruçava o peito no colo de Jesus e escutava o coração do Criador do universo. Era muito poético esse irmão. Mas eu fico pensando, a Bíblia diz que o menor no reino dos céus vai ser maior do que João. Porque João andou com Jesus. João andou com Deus aqui na terra. Mas hoje Deus anda em nós aqui na terra. A gente fala, que privilégio andar com Jesus. Você tem um privilégio maior. Deus anda em você. E do seu interior precisa fluir vida. Porque Jesus não é mais visível para as pessoas. Jesus hoje é o cabeça dessa igreja aqui. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos o corpo. Da mesma forma que Jesus ia andando de lugar em lugar, curando os enfermos, expulsando os demônios, pregando o Evangelho, o corpo de Cristo continua fazendo isso e manifestando o reino dos céus aqui na terra, através da igreja videira de Jacksonville. Sabe, essa é a nossa responsabilidade. Agora, sem mim, nada podereis fazer. Mas nele posso todas as coisas. É no Espírito, irmãos. É no Espírito. Precisamos fluir esse rio de águas vivas. Venha e beba. Levante-se e beba. A palavra de hoje é essa, irmãos. Aquele que tem sede. Aquele que tem sede. Venha a mim e beba. Tenha sede. Sabe, tem coisas que eu digo de forma natural. As pessoas falam que só a água mata a sede, mas você toma às vezes refrigerante ou algumas outras bebidas que dizem que gera mais sede, mas não matam a sua sede.
E você sabe, o mundo às vezes supre as nossas sedes de diversas formas. Prazeres que são momentâneos, coisas que são imediatistas. Mas a única água que pode te saciar é água viva. Sabe, onde que você tem saciado a sua sede? Onde que você tem suprido a sua frustração? Onde que você tem colocado a tua expectativa? Sabe, tem casamento que está acabando, porque o marido quer saciar a sua sede na esposa, e a esposa colocando a expectativa no marido. A sua sede, quem sacia é Deus, em Jesus. Jesus que sacia a sua sede. Jesus quem tem as respostas. Não coloque, não projete nas pessoas, não projete na sua igreja, não projete no seu pastor as frustrações e as respostas que somente Jesus Cristo tem. Ele sacia a nossa sede. Mas Ele está disponível. Nós precisamos levantar e pegar. Precisamos ir. Isso fala da nossa atitude, da nossa busca. Sabe, irmãos, nós somos da geração do eu. Sabe, nós nunca houve uma geração tão individualista que não se preocupou com mais nada além de si. Para com isso, irmãos. Às vezes eu falo, irmão, ora por alguém ser convertido. Ora por qualquer coisa que não seja você. Precisamos ser essa voz profética nos nossos dias. Precisamos entender quem nós somos, irmãos. Precisamos fluir de Deus para essa nação. Precisamos fluir de Deus lá no seu trabalho, lá na sua casa, onde você estiver, aqui na reunião da igreja, irmãos. Há um ambiente tão gostoso aqui, mas eu acredito que Deus tem experiências maiores para nós. Mas muitos ainda são espectadores, não aprenderam a fluir, estão apenas olhando, não se atiraram nas águas, não se moveram nesse rio. Mas hoje o Senhor te convida a se levantar e a beber dessa água. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé. Vamos beber dessa água, irmãos? Quantos querem beber dessa água do céu? Oh, Espírito Santo. Quantos querem ser usados por Deus, cheios do Espírito Santo? Começa abrindo a tua boca, porque a Bíblia fala que quando nós começamos a ministrar, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, nós precisamos abrir a nossa boca e deixar que o Espírito Santo venha fluir. Oh, Espírito de Deus, abre a sua boca, ministra o Senhor. Começa hoje, não vai começar amanhã não. Oh, xalalabaracere garabash. Há um rio de águas vivas aqui, irmãos. Deus vai te encher nessa manhã. Se você tiver a disposição de beber dessa água, essa água está aqui para te encher. Oh, Espírito Santo, peça ao Senhor. Se você tem esse desejo genuíno, peça a Deus: encha-me, encha-me, Senhor, encha, Senhor, encha, Senhor. Quero te convidar para vir aqui à frente, amém, irmãos? Vamos orar uns pelos outros. Quando você chegar aqui, você venha e beba, venha e beba, receba do Senhor, receba a oração dos seus irmãos. Não precisarei aqui voltar. Os líderes da igreja, por favor, imponham as mãos aqui.
Aleluia, irmãos. Deixa só um instrumental. Porque senão você vai querer cantar a letra da música, mas o Espírito Santo vai colocar um cântico diferente na sua boca. É a igreja que vai cantar cânticos espirituais. Esse rio vai fluir aqui, amém? Começa a falar em línguas agora. Deixa o Espírito Santo permear esse ambiente. Há um ambiente de glória aqui nesse lugar. Oh, presença. Abre a sua boca, começa a profetizar. Libera esse rio de água viva dentro de você. Abre a sua boca. Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Oh! Recebe, recebe. Oh! Recebe da água do dentro dos céus. Deixa o som da igreja. Deixa o som da igreja, os cânticos espirituais. Abre a sua voz, sacerdote. Libera esse som do céu. Pode fazer um pé. Oh! Oh, esse é o som. Esse é o som dos sacerdotes. A voz como de muitas águas. Oh, Espírito de Deus, flua nesse lugar, flua através da vida de cada um aqui nessa igreja, Senhor. Pai, que essa água venha fluir e venha alcançar muitas vidas, ó Pai. Pai, que nós sejamos conforme o homem espiritual, aquele que é do céu, aquele que proclamava o Evangelho, que fazia milagres. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, ó Pai. Usa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, oh. Alguns já conseguem perceber esse ambiente diferente aqui. Se você ainda não tem essa percepção, não se preocupe. É algo que você vai aprendendo a perceber as coisas do Espírito. O importante é você buscar a presença, buscar a experiência. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia, ó Pai. Por esse culto que nós prestamos a Ti, ó Pai. E o Senhor responde aos nossos corações com o Teu fogo, com a Tua graça, com o Teu amor. Usa cada vida aqui, Senhor, para que manifeste o Teu reino nessa cidade, em nossas casas, nas famílias de cada um.